Oi gente, bom dia. Me chamo Rayane, sou do primeiro ano C e faço parte da eletiva de Afrani. E hoje eu vim falar um pouco o que foi a Revolução Pernambucana, ou também conhecida como a Revolução dos Padres. Bom, a Revolução Pernambucana ela começou em 1817. Ele foi um movimento separatista e esse movimento foi o último que ocorreu no período colonial. A Revolução Pernambucana tinha como intuito conquistar a independência de Pernambuco. Quem liderou esse movimento foi Domingos José, José de Barros, Cruz de Cambucá e o padre João Ribeiro. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Domingos José foi um comerciante e revolucionário brasileiro nascido no Espírito Santo. José de Barros foi um militar e revolucionário. Cruz de Cambucá foi um revolucionário e embaixador. E o padre José Ribeiro foi um religioso e revolucionário. Foi ele que criou a bandeira de Pernambuco e também conhecida como a bandeira da Revolução. Bom, os símbolos da Revolução é a cruz vermelha, a estrela, o sol e o arco-íris. Agora vamos falar da melhor parte. Vamos falar sobre a bandeira da Revolução, a bandeira de Pernambuco. Vou deixar uma foto dela para vocês verem como ela é linda, igual a mim, sem exceção, igual a mim mesmo. A bandeira vai estar aparecendo aqui agora para vocês. Bom, gente, a bandeira, ela era muito simbólica, muito colorida. Ela é uma bandeira bicolor que vai do azul, branco, vermelho e várias outras cores. Os símbolos dela e as cores dela representavam paz, união e amizade. E agora eu vou falar sobre cada símbolo, o significado de cada símbolo que tem na bandeira. Bom, e agora vamos falar primeiro sobre as 3 estrelas. As 3 estrelas representavam os estados de Pernambuco, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Já o sol queria dizer que os habitantes de Pernambuco eram seus filhos e viviam sob sua influência. A cruz queria como se fosse representar o nome dado ao Brasil por ocasião da sua descoberta. A bandeira inicial foi dada como branca, igual a do Reino Unido. Bom, no ano de 1917, exatamente um século depois, o governador Antônio Pereira baixou o decreto número 459, exatamente no dia 23 de fevereiro, adotando a bandeira, decretando que a bandeira da Revolução seria essa. Bom, gente, a bandeira foi sim abençoada. Numa festa, ela recebeu o batismo com fogo. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham entendido o quanto a Revolução Pernambucana foi importante para conquistar nossa independência, conquistar a dependência de Pernambuco. E foi isso, um beijo. Nós iremos falar o porquê que a Revolução Pernambucana aconteceu dia 6 de março de 1817. A Revolução, quando o militar português Manuel Joaquim Barbosa foi assassinado pelo capitão José de Barros Lima, que reagiu à voz de prisão por suposto envolvimento em uma conspiração contra o governo. A Revolução de 1817 foi o último movimento separatista do período colonial. Está relacionada com a crise socioeconômica do Nordeste, atravessada há quase um século em razão da desvalorização do comércio do café e do algodão brasileiro no mercado externo. Além disso, a presença da família real portuguesa no Brasil aumentou o custo de vida em virtude de cobrança de impostos, o que causou revolta entre os pernambucanos. Oi, boa tarde. Nós somos do primeiro ano D da Escola Pazuzinha e estamos aqui para fazer um trabalho da eletiva do professor Afrani de História, que é a história de Pernambuco. E o nosso tema, a gente ficou com a bandeira de Pernambuco. Aí vamos começar. A entrevistada é a Angelina, que também é da nossa turma, do nosso grupo, que são várias pessoas. E vamos já começar com a pergunta, que é: quais eram
os símbolos da bandeira de Pernambuco. Então, os principais símbolos que eram da bandeira, né, pernambucana é o arco-íris, o fundo branco, o fundo azul, o sol e a cruz vermelha. Segunda pergunta. Quais eram os significados dos símbolos da bandeira de Pernambuco? A cruz vermelha trazia a força da fé e da religião. O fundo branco representa a paz e o azul, o céu do estado. O arco-íris é uma referência, é a união da diversidade. O sol representa a força e a justiça. Terceira pergunta. Por que a bandeira de Pernambuco tinha 3 estrelas? Elas representavam os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, uma referência da República Pernambucana. Quarta pergunta e última. Como surgiu a primeira bandeira de Pernambuco? A bandeira do estado de Pernambuco foi idealizada durante a Revolução Pernambucana. Bom dia, meu nome é Paulo Zé. Começar, o padre João Ribeiro foi um religioso brasileiro que foi líder em Marte da Revolução Pernambucana de 1817. O criador da bandeira de Pernambuco. Ele nasceu no dia 28 de janeiro de 1766 e morreu dia 19 de maio. 51 anos. Bom dia, meu nome é Yasmin e vou falar sobre um pouco de Domingos Teotônio Jorge. Domingos Teotônio Jorge Martins, pessoa era branco, educado, de família embora pobre, e muito respeitado pelos companheiros de farda, mas já veterano aos 28 anos de idade. Estaciona no grau de capitão, porque os portugueses só muito raramente permitiam que os oficiais brasileiros ascendessem a postos mais elevados, e jamais quando se tratava de patriotas notórios, como no caso dele. Teotônio só ganhou o generalato e o comando geral das tropas em Pernambuco após a Revolução. E essa foi a história de Domingos Teotônio Jorge. Estamos apresentando o tema A Espada do Leão Coroado, que é um dos símbolos do marco histórico da Revolução Pernambucana. Podcast composto por Davidson Christian, Thaís Silva, Maria Eduarda Lima, Maria Eduarda Torres, Maria Júlia e William Samuel. A Espada do Leão Coroado fez parte de um marco histórico a partir de José de Barros Lima. Ele foi um militar progressista brasileiro. A valentia de Barros Lima, a sua exaltação patriótica, lhe presenteou, como podemos dizer, um apelido carinhoso de Leão Coroado. E era muito raro de encontrar alguém que conhecesse seu nome verdadeiro. Caetano Pinto, o governador da província, mandou prender os oficiais brasileiros quando percebeu que estava em uma situação não muito agradável. O governador mandou o comandante Barbosa de Castro dar voz de prisão ao Leão Coroado. Barbosa não foi o único oficial a prender os militares. Outros 2 também foram cumprir a missão. Brigadeiro Moscoso buscaria por seus subversivos e o Marechal José Roberto Pereira faria o mesmo com líderes civis da pretensa intentona. Mas Barbosa de Castro se destacou pelo seu sentimento de superioridade. José de Barros se encontrava com seus companheiros no quartel de artilharia, no Pátio do Paraíso. Estavam combinando que o dia da Revolução seria em outro dia, mais específico na Semana Santa. E fazer uma revolução não é nada fácil, era um momento cauteloso. Qualquer vacilo já seria uma grande perda. Quando entra o Brigadeiro Barbosa e, sem querer, acaba que por fazer a revolução ser precoce. Quando o comandante chegou por volta de 1 da tarde, no dia 6 de março de 1817, não cumpriu corretamente com sua missão. Ele deveria chegar ao Leão Coroado e dar ordem de prisão, pelo motivo de se manter contra a coroa portuguesa. Porém, teve a audácia de desafiar e insultar os brasileiros, que os acusou de infames e traidores. Brigadeiro se achava valente e corajoso.
Os outros 2 comandantes, que também foram mandados dar voz de prisão para outros militares, fizeram seu trabalho corretamente, sem artimanhas. Apenas Barbosa Castro que deu azar. Mas José de Barros Lima não deixou por isso. Se ofendeu com tamanha arrogância por parte do brigadeiro Barbosa. Para ele, era uma afronta às faces da oficialidade. O capitão José viu que todos que estavam na sua volta esperavam algo dele. Qualquer movimento, palavra ou o que seja, Barros Lima viu que todos lhe olhavam. Com sua consciência de sobrevivência, puxa sua espada e inicia o estopim da evolução. Momento em que mata Barbosa de Castro, varando sua espada afiada de um lado para outro na barriga do comandante, e grita junto aos seus companheiros: "Juremos vencer ou morrer pela pátria", e em seguida, viva o Brasil. O Leão Coroado foi condenado à morte pelo crime de lesa majestade. O capitão teve uma morte marcante, foi enforcado, sua cabeça foi decepada, suas mãos foram cortadas e o seu corpo amarrado a 2 cavalos e arrastados pelas ruas de Recife. Mas isso não o fez ser um fracassado. Pelo contrário, ele se torna um sinônimo de luta e perseverança. Sua espada é um símbolo, uma relíquia que é bem conservada no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, encontrado em Recife.